Fala pessoal, bora comentar hoje sobre uma curiosidade, onde é que o melhor fundo de ações da Bolsa Brasileira investe. E aqui vamos comentar sobre o fundo da Guepardo, que eles conseguiram 21% ao ano de retorno, olhando para uma janela de 21 anos, ou seja, esse ponto representou mais de 9.000% de retorno neste período. E aqui, esses 21% já está considerando a taxa de administração e também a taxa de performance. Fora isso, eu vou comentar sobre as três principais posições do fundo, que é a Klabin, a Vulcabras e a Ultra. Então bora lá, o primeiro ponto, retira aqui um trecho da carta da gestora, do primeiro TRI de 24, eles até destacaram essa parte boa da volatilidade do mercado, porque as oportunidades poderão surgir. Então o mercado tende a subestimar ou superestimar o valor dos ativos com frequência. Consequentemente, ele enxerga que a volatilidade não deve ser vista como um risco, mas sim uma oportunidade para comprar boas empresas por bons preços. E eu penso de forma parecida, porque normalmente quando as ações estão caindo, surgem 500 notícias que você tem que ficar de longe da parte de ações, quando você deveria estar olhando com bastante carinho para comprar muitas empresas em bons preços. Então, quando o negócio está bom para investir, parece que as pessoas não têm interesse, e quando a bolsa fica cara, parece que o pessoal tem interesse em pagar caro pelas ações. Outro ponto, até o dia 18 de maio, eles conseguiram 21,79% ao ano na sua média, e esse ponto seria suficiente para multiplicar R$ 1 em R$ 93. Então seria equivalente a um retorno de 9.400% neste período. Então foi, até o momento, o melhor fundo de ações da Bolsa Brasileira. Além disso, no momento esse fundo possui 451 milhões de patrimônio líquido, e o que chama a atenção é que ele teve uma performance tão boa que, mesmo considerando os vários saques que aconteceram, aqui no caso, o valor aplicado já é negativo, com vários saques que aconteceram, e mesmo assim o fundo ainda possui 451 milhões de patrimônio. Outro ponto que as pessoas pensam, entregou quase 22% ao ano e o fundo só irá subir em linha reta. Então esquece esse ponto, porque momentos ruins irão acontecer, e perceba quedas de 50% em 2016, outra queda de 40% em 2018, lá na pandemia, 45% de queda, e também recentemente, no ano passado, uma queda máxima de 20%. Então, quem entra na renda variável tem que estar ciente disso, porque nas crises agudas a sua carteira poderá derreter 50%. E lembre-se que, se a sua carteira cai 50%, para ela voltar ao patamar antigo, ela tem que subir 100%. Então, seria muito bom das ações caírem com a persistência de bons balanços e bons pagamentos de proventos, porque você iria se aproveitar durante essas quedas para comprar muitas ações, e quando acontecer a recuperação do mercado, você literalmente irá tomar um susto no patrimônio e na renda passiva que você irá alcançar. Além disso, quais são as top 10 maiores posições desse fundo, Guepardo Master FIA? E aqui os dados são de março de 24, porque os fundos colocam essa restrição de pelo menos 3 até 6 meses. Então temos a carteira desatualizada. Daí a principal posição é a Klabin, com 18%, Klabin 11%, Vulcabras 14%, a Ultra 10,7%, a Allos quase 10%, Banco Itaú quase 10%, Grupo Mateus quase 9%, Fleury 7,6%, a Rumo 5,7%, a Gerdau 3,7%, e a Vamos com apenas 1%. E também tem outras participações, porém o percentual é bem pequeno e abaixo do que 1%. Além disso, quais foram as compras e vendas para março de 24, a última movimentação aberta? E aqui, nesta última coluna, temos o saldo do mês, ou seja, em março deste ano, eles compraram 16 milhões de reais de ações da Fleury. Aí depois, quase 4 milhões da Allos, 1,1 milhão na Rumo, 1 milhão na Gerdau, aportaram também na Vamos, na Dexo, na Hidrovias do Brasil, na Cosan e também na Ipera. Então, grande parte do aporte foi destinado para poucas empresas. Já no quesito vendas para março, eles venderam 6 milhões de reais de Grupo Mateus, quase 5 milhões de Vulcabras, 2,2 milhões de Banco Itaú, quase 2 milhões da Klabin, quase 850 mil da Ultra, 366 mil de Itaú Ordinária e quase 220 mil da IOSP. Ou seja, perceba que eles acabam movimentando o fundo com bastante intensidade, com várias compras e várias vendas em apenas um único mês. E aqui eu vou comentar também um pouco sobre as top 3 empresas do fundo. Temos a Klabin, a Vulcabras e também a Ultra. Então, no caso, a Klabin é a top 1 do fundo e possui 18% do patrimônio líquido.
Daí tem vídeo completo aqui sobre a Klabin, vou comentar rapidamente. E a Klabin tem florestas próprias, disso a empresa extrai a celulose e vende, e essa parte de celulose representa 40% do resultado, e o restante tem sido oriundo do segmento de papéis e embalagens. Além do mais, a Klabin tem a melhor produtividade do mundo em pinos e eucaliptos, e também a empresa possui grande participação no mercado em papéis e embalagens. Fora isso, esse histórico da Klabin realmente é fantástico porque, de 2010 até 2022, ano após ano, a Klabin cresceu o seu EBITDA e também o volume de vendas. Daí para 2023, a empresa teve uma piora no resultado, porém o resultado já tem melhorado versus 2023. E a própria Klabin projeta que lá para 2027 a empresa terá um EBITDA incremental de 3 bilhões ao ano a partir de 2027. Então a empresa estima que lá para 2027 ela poderá alcançar 9 a 10 bilhões por ano de EBITDA na sua operação. Ou seja, a própria empresa espera pelo crescimento do resultado. E tem aquele detalhe que a Klabin paga 15 a 25% do EBITDA na forma de proventos. Então, se esse ponto irá crescer, a tendência é do crescimento do provento da empresa. Então, no momento, a Klabin tem pago quase 6% de dividend yield e tem essa perspectiva de crescimento no pagamento de proventos. Então, é aquele caso que pode oferecer crescimento com o projeto Puma, além do crescimento do setor, e também eles poderão pagar proventos melhores caso aconteça essa melhora no resultado. Além disso, a Klabin possui uma frequência muito boa nos pagamentos, data com para fevereiro, maio, agosto, outubro e às vezes para dezembro de cada ano. Então temos de 4 a 5 pagamentos por ano. Já a segunda empresa, que compõe 14% do patrimônio líquido do fundo, é a Vulcabras, VUC3, mas o gestor, em uma entrevista recente, até destacou que esse percentual diminuiu para abaixo de 10%. E para quem não sabe, a Vulcabras é uma das maiores do país em calçados esportivos com as marcas Olímpicos, Under Armour e também a Mizuno. Então, certamente, vocês são clientes ou conhecem essas marcas da empresa. Fora que a parte boa é que a empresa consegue atingir vários perfis de consumidor, porque a empresa tem calçados por preços acessíveis, até calçados premium por um preço acima do que R$1.000 a R$2.000. E também na parte de vestuário, a empresa tem produtos por preços baixos até acima do que R$1.000 por produto. Além do mais, a parte boa é que a empresa possui a verticalização como diferencial competitivo e a empresa destaca calçados nacionais da marca Vulcabras versus calçados de marcas internacionais. Então a empresa consegue desenvolver e entregar o produto em cerca de 4 meses, enquanto as marcas internacionais demoram cerca de 12 meses. Prazo de atendimento, 5 semanas, e marcas internacionais, 6 meses. Grade de entrega flexível, enquanto nos concorrentes internacionais não é tão flexível. Risco de liquidação de estoque baixo e o outro é alto. Aumento de negócios, reposição imediata, enquanto para calçados de marcas internacionais não há reposição em menos de 6 meses. Então a empresa possui vários diferenciais competitivos que acabam se destacando versus os seus pares. Além disso, a empresa tem entregue receita líquida crescente praticamente ano após ano e só caiu em 2020 por causa da pandemia. A geração de caixa da empresa também tem crescido, o lucro bruto e a margem bruta têm melhorado, ou seja, a empresa está conseguindo controlar custos, até porque o lucro bruto é a receita líquida menos o custo do produto vendido. Então, na prática, a receita está crescendo em uma taxa mais acelerada do que o custo do produto vendido. Então, a empresa está conseguindo entregar margens melhores dos seus produtos. Fora isso, o lucro também saltou de 129 milhões para meio bilhão e também a margem líquida cresceu de 9,5% para 17,4%. Ou seja, para cada R$100 de receita em 2019, a Vulcabras entregava R$ 9,50 de lucro e agora, nos últimos 12 meses, a margem cresceu para 17,4%, ou seja, para cada 100 de receita, a empresa entrega 17,40 de lucro. Ou seja, com a mesma receita, hoje a empresa está conseguindo gerar um lucro maior. Outro ponto, cuidado com esses 20% de yield na Vulcabras, porque o provento recorrente da empresa fica na faixa de 8 a 12%. E se a empresa permanecer pagando este payout bem elevado, a perspectiva é de outro bom pagamento ainda para este e o próximo ano. Tanto que a Vulcabras possui um calendário aberto com proventos mensais de 12,5 centavos, data com dia 17 de outubro, depois para 18 de novembro,
16 de dezembro, e eles pagam rápido após a Datacom. Fora que poderão acontecer proventos maiores, principalmente no início do próximo ano, quando a empresa reportar o balanço do quarto tri. E por fim, a top 3 empresas do fundo, no quesito participação, é a Ultra, com 10,7% de peso, e o código na bolsa é UGPA3. E aqui no caso da Ultrapar, a empresa possui quase 6 bilhões de EBITDA, olhando para o resultado de 2023, e eles dividem a sua operação com os postos de Ipiranga, tem a Ultragás e também a Ultracargo na parte de infraestrutura logística. Então, sobre a Ipiranga, acho que todo mundo conhece os postos de Ipiranga. Então, a empresa é uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país, tem cerca de 17,7% de participação no mercado. Esse segmento gera muito caixa e o resultado tem crescido e as margens também têm melhorado nesse setor. Outro ponto que eu achei negativo é que, olhando de 2022 até o momento, perceba que a Vibra Energia possuía 25,8% de participação no mercado e caíram para 21,8%. E naquele período, a Raízen possuía 21,8% de fatia de mercado com os postos Shell e caíram para 19,1%, enquanto a Ipiranga caiu de 18,4% para 17,3%. Então a empresa teve uma pequena perda de participação no mercado, enquanto a Vibra e a Raízen tiveram uma perda mais substancial de participação no mercado. Enquanto isso, outras distribuidoras autorizadas cresceram de 33,9% para 41,8%. Então essas outras empresas têm ganhado participação no mercado. Além do mais, as vendas totais, olhando para todo o setor, têm crescido ano após ano em diesel, gasolina e etanol, e também na ótica trimestral o crescimento aconteceu. Outro ponto, a empresa também possui a Ultragás na sua operação, que é a maior empresa de gás liquefeito de petróleo do Brasil. Daí, nesse segmento, a empresa possui 22,8% de participação no mercado e tem mantido nesta faixa desde 2020 até o momento. Enquanto isso, a Copa Energia, que é a Liquigás mais a Copagás, e para quem não sabe, a Itaúsa é acionista dessa Copa Energia, ela possui 24,7% de participação no mercado. Aí depois temos outras empresas com uma participação muito grande. E aqui, do quesito volume de vendas, está de lado desde 2020 até o momento. Então esse segmento não tem crescido em uma taxa acelerada no quesito volume de vendas. Porém, a parte boa é que mesmo considerando esse volume de vendas de lado, a empresa tem conseguido controlar custos e tem reportado crescimento no seu EBITDA e também as margens estão melhorando. Além do mais, o retorno sobre o capital investido é bem grande, de 36%, o que seria uma empresa muito rentável. E por fim, a empresa também possui essa Ultracargo, que atua na parte de logística, e aqui para termos noção de dados de 2023 nessa Ultracargo, participação por classe de produto quase 60%, gasolina e diesel, químicos 24%, etanol 7% e outros 11%. E quem é o principal cliente da empresa, com 17% da receita, os postos de Ipiranga e outros clientes com um percentual menor. Então a empresa atua nessa parte de logística, principalmente ajudando os postos de Ipiranga, transportando gasolina e diesel, além de outros produtos para outras empresas. E também esse segmento está crescendo ano após ano, o EBITDA segue crescendo, as margens são muito elevadas, margem EBITDA é 60% e o retorno sobre o capital investido também é muito bom. Então seria até interessante eles conseguirem realizar o IPO da Ultracargo e também dessa outra empresa, da parte de gás, para termos mais opções na bolsa, que por sinal são empresas boas, geram caixa e certamente iriam pagar bons proventos, até porque a dívida está bastante controlada. Além do mais, essa foto mostra um histórico do IPO da empresa no dia 13 de outubro de 1999 até o momento, que saindo de base 100, temos hoje quase 3 mil, ou seja, a empresa entregou quase 3.000% de retorno neste período, enquanto o Ibovespa entregou quase 1.200%. Então, neste período, apesar dessa performance péssima após 2017, a Ultra conseguiu gerar bastante valor para o acionista. E aqui eles destacaram vários pontos que aconteceram. Em verde foram as aquisições que aconteceram e em vermelho os desinvestimentos. E um investimento que foi péssimo foi a Extra Farma, que aconteceu em 2013, e na época o mercado criticou bastante essa aquisição, até porque até hoje esse segmento não é tão rentável e poucas empresas conseguem gerar valor. Então eles realizaram o desinvestimento em 2021 para 2022, então até o mercado enxergou como
um ponto positivo. Fora isso, olhando para o resultado consolidado, só da Ultra, a empresa tem crescido, o EBITDA, o lucro cresceu para 2,5 bi no ano passado, a empresa segue gerando muito caixa e também o retorno sobre o capital investido cresceu para 17%. Então, por isso que a empresa teve toda essa elevação na cotação, até porque, se olharmos aqui no Investor 10, iremos perceber que a empresa era cotada na faixa de 11 a 12 reais e do nada disparou para os 30 reais. Então, na época, tinha sido uma das maiores altas da bolsa em pouco tempo, mas até que aconteceu uma correção dos 30 para essa faixa de 21 reais. E também tem aquele ponto, o dividend yield está bem baixo, de apenas 3%, porque a Ultra só tem pago 25% payout. Ou seja, apenas 25% do lucro foi destinado para o pagamento de proventos. E quem acompanha a empresa há certo tempo sabe que antigamente eles pagavam de 50% a 60%. Então, se acontecer essa melhora no payout, que pode acontecer a qualquer momento, a empresa poderia passar desses 3% para 6% ou até acima do que isso. Então tem chance da empresa retornar com bons pagamentos de proventos. E também a frequência é semestral com pagamentos para março e agosto de cada ano. Então, pessoal, o vídeo ficou longo, comentando aí sobre o fundo da Guepardo e também sobre as 3 principais posições, a Ultra, a Klabin e também a Vulcabras. Então esse vídeo acaba sendo interessante para sabermos outras ações que os fundos investem, que entre aspas, não são tão comentadas pelo mercado. Aí comenta aqui abaixo sobre alguma dúvida ou sugestão de vídeo e também sobre outra carteira de alguma gestora que você gostaria de ver aqui no canal. E também considere se tornar membro do YouTube para ter acesso a mais conteúdos educativos para você aprender a investir melhor. Aí tem vídeos práticos, vídeos teóricos, vídeos sobre a minha carteira, meus aportes, planilhas com preço teto e projeções, Telegram para membros e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você cancela um clique. E também se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG, que é bem completa e é uma das melhores do país. E aqui abaixo possui um link no formulário do parceiro do canal para vocês conseguirem bons benefícios no BTG, tanto na corretora e também o cartão Black. Aí, caso você possa interesse, preencha o formulário aqui abaixo e aguardo o time entrar em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.